paz do Senhor. Está fraco isso. O apóstolo quando falou aqui, muita gente amém, né? Mas eu estou falando também, Pai Senhor, os irmãos estão fracos. Tá bom. Talvez vou falar já em minha língua já. Mufaro! Graças a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, por estar na presença de vocês aqui. E eu vou falar um pouco sobre a minha viagem. Como eu consegui chegar neste lugar, a Islândia. Amém. Irmão, foi um grande milagre. Que até hoje, muitos não acreditam que eu viajei. Por causa do quê? Foi no último momento que eu consegui arrumar documentos para chegar aqui. Lá exige 15 dias antes para você fazer o pedido de visto. Depois de ter a vacina, depois de ter passaporte, depois de tudo. 15 dias ou 30 dias mesmo para você ter o visto. Mas para mim foi muito difícil arrumar esse documento tão cedo. Eu cheguei de arrumar os documentos um dia antes, faltava só um dia, e foi 10 horas. Eu recomendei porque eu vivo numa cidade, a segunda cidade maior do país, que se chama Beira. Então, o visto, ela é feito no Maputo, que é a capital do país, onde tem a embaixada. Eu podia recomendar a documentação por via correios, e o documento atrasou chegar. Quando entregou o documento, disseram que podia receber o visto no dia 29, e eu era para vir no dia 24, já comprado a bilhete e não tinha como. Eu apanhei o ônibus, que nós chamamos de Machimbombo em Moçambique. Aí ao Maputo não consegui chegar no mesmo dia, porque eu podia chegar às 19 horas ou 18 horas do mesmo dia, mas não foi possível. Acabamos por passar noite no caminho ou na estrada. Eu acabei chegando no dia seguinte às 10. Cheguei lá na embaixada, eu levei o recibo, eu fui ter com o embaixador. Eu disse para ela, eu aqui venho pedir um favor, porque eu meti documento ontem e hoje mesmo tenho que viajar para o Brasil. Eu já trazia minha mala, trazia minha mochila. Ela disse, quando que você deixou a sua documentação? Eu disse, ontem às 10. Disse, não vai ser possível, jovem. Não vai ser possível. Ontem para hoje, podia ser 30 dias ou no mínimo 15 dias. E você deixa ontem, nem vi sua documentação, seu documento eu não vi. Eu falei para a embaixadora, eu disse, eu creio no milagre do Senhor Jesus. Ela disse, quem faz milagre aqui no meu setor não é Jesus. Quem pode fazer milagre sou eu, como embaixadora. Eu disse, tá bom, mas o que posso dizer à senhora? Creio no milagre de Jesus. Ela me reparou, deixou aí, foi ver a minha documentação e tornou de volta. Disse, Senhor, mas você está a dizer assim? Vou te dizer que são 40 pessoas do estado que querem viajar para o Brasil. Deixaram a sua documentação tempo e hora e eu não consegui mexer no documento deles. É injusto deixar 40 pessoas do governo e atender o Senhor. Eu disse, sim, mas o que posso dizer é o seguinte. A senhora quer atender 40 pessoas do governo, mas eu também quero representar 35 igrejas. Aquela senhora me reparou e disse, o senhor vai fazer o que mesmo lá? Eu disse, sou pastor. O senhor é pastor? Eu disse, sim.
Não vai ser possível, Senhor. Não vai ser possível, está atrasado. Eu disse isso, eu creio no milagre. Ela me reparou 2, 3 vezes e disse, Senhor, não te garanto nada. Se você quiser esperar, pode esperar, mas sem garantia. Antes de sentar, eu disse, creio no milagre de Jesus. Eu fui sentar no banco, ela saiu, me reparou. Naquele momento, Deus tirou todas as pessoas para fora. Ficou ela, eu e mais uma que trabalha aí. Eu fui sentar no banco. Eu sentei, orei, orando. Estando aquela senhora pegou a minha documentação, foi ver o meu passaporte. Então, depois me procurou saber. O senhor confirma esse número de passaporte? Eu disse sim, confirmo. Disse, tá bom, pode sentar aí. Foi, pegou o visto, colocou no passaporte, disse, está aqui o seu passaporte, teu visto, boa viagem. Eu, dando 2, 3 passos para fora, a senhora me chama mais. A senhora para quê? Na medida que me chama, eu não podia dar seu visto. Na medida que ela me chama, o povo que estava lá fora, graças a Deus, Deus meteu pessoas lá. Ela já não conseguiu falar outra coisa. Ficou tudo travado. Começou só a dizer, boa viagem. Eu saí, irmãos, no aeroporto, precisava eu chegar a 1 hora antes, mas eu não consegui chegar 1 hora antes. Eu cheguei no aeroporto, faltava só 10 minutos. Eu nunca teria chegado a viajar para outro continente. O aeroporto é do Maputo, não é da Beira. Da Beira está sempre lá, mas do Maputo, não. Eu cheguei, procurei saber, alguém me indicou, disse, vai aí. Fui conversar com alguém que podia levar minhas pastas. Pegou, não complicou não. Fui a outro lugar já para eu entrar no avião. Me chama, jovem, você vai para onde? Se eu vou para o Brasil. Ele parou a minha documentação. Vai fazer o quê? Eu disse, senhor, eu sou pastor. Sou pastor. Vou fazer o quê? Pastor faz o quê? Pode ir. Eu fui. Quando eu cheguei, fui a última pessoa. Estou a subir. O avião está a fechar as portas. Amém? Voltando um pouco atrás. Lá em Beira, quando eu fui pagar passagem para ônibus, passagem fecha mais ou menos 15 horas. E eu 15 horas era antes de estar preparado para ir lá. Eu cheguei de ter as passagens um pouco tarde. Eu fui já lá quase 18 horas. Cheguei todo lugar onde se vende bilhete fechado. E agora o que posso fazer? Uma senhora disse, tenta chegar no terminal do Macuti. Lá tinha um carro que faltava de passageiro. Quando cheguei naquele lugar, eu paguei passagem, era só o único lugar. Paguei bilhete e fechou. Aquela senhora largou. Quando eu vim para apanhar o voo, eu fiquei sem carga, porque não consegui um lugar para pôr e carregar o meu telefone. Eu viajo para aqui sem informar o pastor Reinaldo, sem informar o apóstolo, sem informar a minha família. Eu cheguei ao aeroporto de Angola, não sabia o sistema de Wi-Fi. Cheguei aqui no Brasil, não sabia também o sistema de como conectar com a internet, porque o meu chip não funciona para outro país. Ou mesmo o vosso chip aqui, quando chega em Moçambique já não funciona.
precisa já de conectar no Wi-Fi. O que acontece comigo? Eu chego no aeroporto, eu só parei, e agora? Deus abençoe, onde vou? Eu fui falar com uma senhora, aliás, eu sentei no banco. Vinha um senhor comigo, que vinha ao encontro do seu filho. Eu falei para ele, olha, eu aqui quero me localizar a minha família. Eu pego o número do pastor Rinaldo, ele tenta ligar, por ser outro estado, precisava do outro CAD, ou outro código. Não conseguiu. Eu disse, Deus vai abrir as portas, fez tanto milagre, e hoje não vai acontecer? Vai acontecer. Eu fiquei no banco, nas cadeiras no aeroporto. Apareceu uma senhora que ia para Campinas. Chegou aí, procurou saber. Conhece, viu esse aqui, trazia foto. Viu esse fulano aqui? Eu disse, não. Quanto tempo está aqui? Eu disse, já estou aqui mais ou menos 1 hora de tempo. Eu cheguei às 5 horas de manhã. Era já lá para 10 horas. Eu saí fora, reparo, vou para onde? Voltei mais, sentei. Então aquela senhora agora me procurou saber. Então, o senhor está aqui já há muito tempo? Não, não tenho muito tempo não. Tá bom. Eu fiz um pedido para aquela senhora. Eu estou pedindo para me ajudar com este número aqui. Graças a Deus que eu tinha 2 números como cábula. Número do pastor Renato e número de um outro pastor também, Bernardo. Porque o telefone já não funcionava. Eu dei, ligou para outro número, funcionou. Então, aguarda, venho para aí. E eu fiquei aguardando mais ou menos até 12 horas. Das 5 que eu cheguei, 12 horas que eu fui recebido. E daí ele ligou para o pastor Reinaldo e ficamos totalmente a conversar. Como eu consegui chegar a Minas Gerais? O que acontece? O pastor Reinaldo envia as passagens para eu poder apanhar o ônibus. Meu irmão, é totalmente diferente como funciona aqui os ônibus. Lá nós não usamos cartão. Lá é o sistema de cobrador, mas tudo foi diferente. Eu apanho o ônibus até na Sorocaba, de São Paulo para Sorocaba, para apanhar para Campinas. Chego aqui e disse, não é aqui. Eu vou, né? Já não sabia onde parar para poder pagar para ir no Campinas. Dei um giro. Procurei me apontar a outro lugar. Chego e disse, não é aqui. Procurei saber, disse, fui lá, não deu. Graças a Deus, acabei acertando. Só o que acontece? Eu podia apanhar ônibus das 9 horas da noite. Só que lá em Sorocaba não tinha ônibus para Campinas. Campinas para Araxá podia sair 9 horas da noite. Disse, senhor, aqui só tem ônibus que vai chegar em Campinas 10 horas e 30 minutos. Eu pedi favor, 10 horas e 30 minutos da noite. Eu vou apanhar ônibus que vai sair 9h30. Disse, não tem como. Fiquei 18, 19, 20 horas que eu... 20 alguma coisa que eu consegui ônibus para chegar em Campinas. Chego em Campinas, mas o ônibus já teria passado e não tinha mais. Fiquei na paragem como um vigilante até dia seguinte. Sentadinho. Nem ao barrear não fui, nem para onde não fui. Fiquei ali toda a noite. Pé dentro da mala, daquele puxão da mala, com a minha mochila. Não fui em nenhum sítio. Dia seguinte, quando houve, graças a Deus, que o pastor de Araxá, ele liga para mim, senhor, tem um ônibus que pode sair mais cedo, porque a minha passagem era para subir 9 horas da noite do dia seguinte.
que eu podia permanecer o dia todo. Eu disse, aqui tem, mas só que tem o bilhete já. Aqui remarquei e disse que de dia não tem para rachar. Disse, então, procura saber para Uberaba. Apanha para Uberaba, então havemos de vir pegar o senhor Uberaba. Eu procurei saber, disse sim, tem. Agora, dinheiro então. Onde haveria de conseguir o dinheiro para apanhar o ônibus? Não tinha, nem um centavo, não tinha. Não tinha eu real. Eu sou Deus giro, Deus giro. Graças a Deus que consegui um irmão falando via telefone comigo no WhatsApp. Eu expliquei que quero viajar, mas não tenho como viajar. Aquele irmão fez o possível dele, comprou a passagem via internet. Me aliviou. Eu consegui apanhar e cheguei mais ou menos às 18 horas em Uberaba. Enquanto o povo me esperava Araxá às 19 horas. Eu consegui chegar e deu tudo certo. Consegui pregar naquela noite. Tudo na milagre de Deus. E a nossa viagem foi boa. O pastor Reinaldo logo me pegou a Araxá para aqui. Irmãos, imaginemos uma coisa. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. 40 homens, 40 pessoas do governo ficaram stand-by. E eu, vai. Imagine uma pessoa só que faltava no avião. Logo que eu subi, fechou a porta. Uma pessoa só que faltava no ônibus. Aquela pessoa ficou até 18 horas esperar a mim. Quando eu paguei o bilhete, fechou a bilheteira logo. Ninguém foi atendido mais, largou já. Amém? Não há impossível em Cristo Jesus. Eu fiquei muito fortificado nessa viagem. Grandes coisas, mas Deus me mostrou o seu poder. Amém? Quem crê no milagre do Senhor Jesus? Amém. Graças a Deus eu vou dar também palavra um pouco, né? Fortifica um pouco a mim. Amém, irmãos? Deus faz milagre, amém? Foi de fato uma história de muitos milagres, desde a confecção do documento, que houve a participação de muita gente, do apóstolo, da pastora Vanésia que nos ajudou. Tudo é muito burocrático, gente. Carta convite, tinha que ser reconhecido em cartório. Em Belo Horizonte era feriado, eu não consegui ir no cartório, mandei para o apóstolo, eu acho que era umas 3 horas da tarde, perguntei para ele, tem horário de verão aí? Ele falou, não. Falei, vou mandar uma carta agora, o senhor tem que ir no cartório agora. Pedi para a pastora Vanésia me escanear, me mandar de volta agora para chegar lá na embaixada agora. E é tudo para agora, porque missões é agora ou nunca. E graças a Deus, as cartas foram, a embaixada deu uma analisada, e aí depois pediram um monte de documentação do apóstolo. Eu tinha a minha, que era mais fácil, que eu estava em Belo Horizonte, só que agora com uma carta ele assinou, tinha que ter comprovante de endereço, tinha que ter saldo bancário, extrato bancário, um monte de coisa, e aí agora era feriado aqui, e não era lá em BH. Aí eu falei, apóstolo, eu preciso de tudo isso agora. Aí ele falou assim, mas eu não sei mexer na internet. Eu falei assim, deixa eu ver com a Neide, se a Neide sabe aqui.
Aí me mandava tudo pelo bendito WhatsApp, aí eu já mandava para lá. E tinha uma outra coisa que atrapalha muito, que é o fuso horário. Embora o fuso horário seja confuso, e não seja tantas horas assim, só 5 horas de diferença, mas dá uma diferença enorme no tempo. Pastor Francisco, quando ele queria falar comigo, o dia para ele lá, estava começando, ele tinha que resolver, mas para mim era 2 horas da manhã. Aí meu telefone, 2 horas da manhã, começava, eu olhava, meu Deus do céu, eu quero dormir. Aí eu já comecei a acostumar, que 2 horas da manhã eu acordava, que ia ter alguma mensagem dele lá. E se eu não visse 2 horas da manhã, se fosse no meu horário, acordar 6, 7 horas da manhã, para ele já era meio-dia, a embaixada já tinha fechado, e aí perdia um dia. Então todo esse processo foi atrasando, do envio de documento. A embaixada, como os irmãos ouviram, não facilitou, infelizmente, em nada. Mas por que eles não facilitaram? Porque Deus queria provar o seu poder e que tudo está nas mãos dele e quando ele quer, acontece. Embora eles não tenham facilitado, está aqui o pastor Francisco para provar que o milagre existe. E o milagre existe, irmão, não só na questão de Deus fazer, mas também na inteligência que Deus dá ao homem. Queria testemunhar isso de novo para os irmãos. Não desmerecendo ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas muita gente não teria o senso de responsabilidade ou de iniciativa que o pastor Francisco teve. Não sei se os irmãos pegaram tudo direitinho por causa do português dele, que é um pouquinho diferente do nosso. Mas quando ele embarcou na África, ele não conseguiu fazer contato com ninguém, nem com a família, nem conosco. Então, quando deu a hora de embarcar lá, eu lembro que eu falei assim pelo apóstolo no telefone: apóstolo, ou ele foi arrebatado e era mais crente do que nós e nós ficamos, ou então aconteceu um acidente nesse ônibus e ninguém sabe o que aconteceu com esse homem, ou então descarregou o celular e ele não conseguiu avisar que embarcou. Como a gente é crente, vamos acreditar na terceira opção, que a gente não ficou e que ele na verdade está no avião e não deve estar conseguindo contato conosco. E foi assim, mais ou menos umas 16 horas de aflição. Eu do lado de cá aflito, não querendo mostrar aflição para o apóstolo, e ele do lado de cá aflito, não querendo mostrar aflição para mim. E eu pensando assim: meu Deus, se acontecer alguma coisa com o pastor Francisco, o que vai ser da minha vida? Meu pai do céu, me ajuda. E quando deu 5 horas da manhã no Brasil, eu já estava acordado e deixei meu telefone, que eu moro num lugar que não é tão bom de sinal, para ele me ligar. Falei: se ele chegar no Brasil, ele vai me ligar. Só que ele não me ligou 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10. De manhã cedo eu já liguei para o apóstolo. Aí, apóstolo, agora eu acho que nós podemos ficar preocupados mesmo, viu? Agora a gente pode orar porque esse homem não chegou. E aí, nós brasileiros e eles também, tudo que é número a gente tem no telefone. Se fosse eu não teria tido a iniciativa de anotar 2 números de telefone no papel, que foi o que salvou ele. Então descarregou bateria, não tinha como ver telefone, ele tinha 2 números de telefone no papel, que foi que ele conseguiu fazer contato com um parente dele, e esse parente entrou em contato conosco, e ele está aqui hoje. Então tudo, irmãos, Deus faz milagre, Deus opera, mas também tem a parte que Deus nos dá sabedoria, e Deus deu muita sabedoria para o pastor Francisco nessa e em outras situações, e é por isso que ele está aqui hoje, tá bom? E agora nós vamos mandar ele para o Japão. Estou brincando. Vem cá, apóstolo. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queria convidar o apóstolo aqui. E tudo isso, irmãos, foi Deus provando o seu poder para conosco. Aí, pastor, e se ele não tivesse conseguido embarcar, o que acontecia? Todas as vezes que a gente perde uma passagem internacional, além de você pagar uma taxa de $80, você tem que pagar uma taxa de remarcação, que é mais uns $80, e você tem que pagar a diferença do preço da passagem que você pagou para o preço do dia que você vai querer comprar. Aí eu, só por desencargo de consciência, eu liguei na agência que compra passagem para a gente, falei assim: ó, se eu tivesse que comprar uma nova passagem para ele, quanto que ficaria? Irmãos, era mais ou menos outra passagem a mais que nós teríamos que desembolsar. E aí na hora eu falei assim: Deus, eu sei que não é isso que o Senhor quer,
porque é oferta dos irmãos, é oferta de pessoas que têm um bom coração, e eu sei que não é isso que o Senhor quer, e graças a Deus isso não precisou acontecer, e está aqui o pastor Francisco para contar o milagre, e para testemunhar para mim e para você, que Deus ama a obra missionária. Hoje de manhã, quem esteve aqui, o pastor Francisco, o apóstolo, assinaram a ata. O Ministério Esperança recebeu 36 novas igrejas e 36 novos pastores. Nós já oramos, já nos emocionamos, já nos alegramos com esse momento, mas nós vamos fazer isso agora com os irmãos reunidos como igreja. Eu queria pedir para o pastor Francisco se ajoelhar aqui, por gentileza. Queria convidar o bispo Marcos, bispo Raimundo, algum outro pastor que queira subir aqui também, bispo Ananias, todos os bispos que estiverem aqui, pastores que quiserem, desejarem vir aqui, para nós fazermos isso publicamente diante dos irmãos. O Ministério Esperança hoje, ele engrossa as suas fileiras de almas, com 36 novas igrejas, 36 novos pastores, com as suas esposas, com as suas famílias, pessoas que são apaixonadas pelo reino de Deus, que estão separadas geograficamente por um oceano inteiro, mas estão muito próximas de nós pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu queria que você levantasse as suas mãos para cá, abençoando o Ministério Esperança, que se inicia no continente africano, em Moçambique, em nome de Jesus. E tudo aquilo que você deseja de bom para você e para a sua igreja, deseja em dobro agora para o pastor Francisco e para essas 36 igrejas, em nome de Jesus. Coloque volume na sua voz e comece a orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos, Senhor, como Ministério Esperança, como pastores, bispos, apóstolos, servos do Senhor. Pai, estamos todos muito alegres, o nosso coração nesse momento se alegra, o nosso coração agradece ao Senhor, o nosso coração, ó Pai, regozija na Tua presença por esse privilégio, ó Deus. Nós aqui do Maranhão, do Brasil, estamos lançando a semente do Evangelho no continente africano, através da pessoa do pastor Francisco. Pai, nós declaramos diante do mundo espiritual do Brasil, do mundo espiritual da África, nós declaramos que o Ministério Esperança, ele toma um novo vulto, ele toma um novo lugar, uma nova posição. Ele agora é um ministério, Senhor, que investe ativamente na salvação de almas em outro continente, e nós declaramos, ó Pai, sobre essas 36 igrejas, uma nova unção, um novo momento, glória do Senhor, cura física, autoridade espiritual, salvação de almas. Pai, nós declaramos que a autoridade, Senhor, que nós temos aqui, a unção que nós temos aqui, nós confiamos na mão do pastor Francisco agora, e declaramos, ó Pai, que ele vai repartir com cada uma dessas 36 igrejas. Nós declaramos, ó Pai, que a África vai conhecer o Teu poder através desse ministério também. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos, ó Pai, que macumbeiros, curandeiros, ó Pai, vão se converter ao Evangelho em nome de Jesus. Nós declaramos que muçulmanos vão se converter ao Evangelho. Nós declaramos, ó Pai, que pessoas que não acreditam em Deus vão acreditar em Jesus Cristo.